Olá, pessoal, tudo bem? Professora Ana Paula, de História. Vamos lá para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar da escravidão africana, tráfico, mercado e a resistência, né? Vamos lá. Havia escravidão na África antes dos europeus? Sim, havia. Os africanos já faziam, já tinha meio que o costume, né, cultural de escravizar, né, um povo inimigo e tal, mas nunca nos moldes ou na violência, né, da forma como foi a escravidão europeia africana, né? Então, às vezes se tornava escravo porque uma pessoa cometia um crime, ou às vezes o indivíduo não tinha como se alimentar e se oferecia como escravo, pelo menos ele ia trabalhar e ia receber, né, ia comer. Então, entre diferentes povos também por questão de poder. Então, os escravos, na verdade, era minoria na África, né, antes mesmo dos europeus. Bom, o que vai acontecer? A partir do século XV, quando os europeus começam, né, com as grandes navegações, né, a formar colônias ali próximo da África, os europeus começam, então, a estabelecer ali uma aliança com os chefes, né, tribais, com os chefes africanos, trocando, né, escravos, né, trocando pessoas, né, que vão se tornar escravos, em troca de quê? De fumo, em troca de armas, em troca de tecidos, né? Então, essas trocas, né? Essas trocas, elas vão aí se intensificar. Então, alguns líderes, né, africanos, né, de tribos africanas, vão se especializar em capturar seus próprios conterrâneos, seus próprios, né, companheiros e entregar para os europeus, né, para serem levados para várias partes do mundo como escravos, em troca disso, em troca de armas, de fumo, de tecidos. Então, 75% dos escravos vendidos à América foram capturados por meio de guerras. Então, as pessoas foram forçadas a sair do continente africano e ir, né, como escravas para outros lugares. Então, o tráfico de escravos, ele era um comércio extremamente lucrativo, né, porque tinha que pagar impostos para os reis, né, no caso, Portugal participava desse comércio, tinha que pagar impostos para os reis, que os reis também lucravam, mas também esses comerciantes escravos, eles também lucravam muito com a venda dessas pessoas, né? E para onde que iam esses escravos africanos, essas pessoas, né, como escravas? Ia para a América, ia para a Europa, né? Ia para a Ásia. Então, portugueses, ingleses, franceses também participaram desse comércio. E aí, aqui no Brasil, esses africanos chegavam como escravos no Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco, os três estados que mais receberam africanos como escravos. E como que era essa travessia? Gente, primeiro muitos morriam até mesmo, porque às vezes estava lá no meio da África, você capturava à força ali as pessoas, até trazer para o litoral, onde elas seriam embarcadas nos navios aqui para a América, para o Brasil, ou então para a Europa, elas andavam muito, né? Era muito sofrido, acorrentadas, né? E tudo, sobre violência. Então, muitos já morriam nessa travessia, nem chegavam no litoral para ser embarcados aqui para o Brasil. Então, então, você tem aí o quê? O sul do Equador, né? Então, o sul do Equador ali, onde está diferentes lugares da África, né? Diferentes lugares da África, está aqui no mapa. Aqui, ó, diferentes lugares da África né? Embarcavam os escravos para o Brasil, né? Para o Brasil. A travessia era muito sofrida, né? Muito sofrida. Quando eles eram colocados em feitorias, esperavam os navios, eram colocados nos navios, nas embarcações. As condições da viagem eram péssimas. Navios que cabiam 300, eles colocavam 600, quase o dobro. Imagina isso, né? Porque muitos morriam nessa travessia. Por exemplo, uma viagem da África Ocidental para o Brasil durava de 30 a 45 dias. Então, onde cabia 100, eles colocavam 300. Onde cabia 300, eles colocavam, né, 400, 500, 600. E assim ia. As pipas de água eram pouca, a água era pouca. Então, eles recebiam um copo de água de 2 em 2 dias, uma água suja, de má qualidade, né? Comida também muito pouca. Então, iam adoecendo, os que iam adoecendo iam morrendo e eram jogados no mar. Aqui está um desenho do navio, eles eram aqui embarcados nos porões, desse jeito aqui, ó, em filinha, todo mundo encostado, geralmente acorrentados, né, para evitar rebeliões durante a viagem. Então, esse aqui é um navio negreiro.
Navio negreiro é chamado também de navio tumbeiro. Por que tumbeiro? Porque de 5 a 25% dessas pessoas morriam durante a travessia, né? Por falta de água, o porão era úmido, era escuro, né? Mal ventilado, água de 2 em 2 dias, a comida era pouca, então adoeciam, os que iam adoecendo iam jogando no mar, né? E aí, quando chegava aqui no Brasil, eles iam para os mercados, onde eles eram vendidos, alugados e leiloados, né? Para pagar as dívidas, para pagar dívidas, né? Os seus donos, né? Das pessoas que comercializavam. Então, assim, não tinha direito nem a ter o próprio nome que eles tinham na África. Quando chegava aqui, era dado um nome brasileiro para eles, né? Onde já começava essa violência aí. A própria perda do nome. Então, aqui é uma imagem de um mercado, né? Tem uma criancinha aqui, uma criança africana, né? Sendo comercializada aqui por um senhor, provavelmente está querendo comprá-la. O trabalho, quando eles iam para trabalhar, eles iam trabalhar de vários setores, né? Mas os que trabalhavam no eito, né? Na lavoura de açúcar, na agricultura, trabalhavam de 12 a 15 horas, então eles começavam entre 4 e 5 horas da manhã e iam até o anoitecer. E assim, gente, trabalhava em tudo, desde conserto de cercas, estradas, né, na agricultura, na lavoura de cana-de-açúcar, no trabalho doméstico, como ferreiro, como pescador, como carregador, como vendedor, né, de doces. Então, a mulher cultivava a terra, cuidava dos doentes, colhia, moía a cana, lavava, passava, todo tipo de trabalho era realizado pelos escravos. A alimentação, eles comiam uma porção de farinha de mandioca ou de milho, uma cuia de feijão, um charque, né, que é uma espécie de carne seca, e um pouquinho de rapadura, um pedacinho de rapadura, mas era muito pouca alimentação para o trabalho pesado deles. Então, um escravo, geralmente, que trabalhava na lavoura, ele não passava de 10 anos, né? Então, os escravos tinham uma aparência de uma pessoa de 60 anos, sendo que eles tinham uma idade de 35, vamos supor, uma idade de 35, 40, eles tinham uma aparência de 60 anos. Sofria todo tipo de violência, como está mostrando aqui, a palmatória, né, que batia na mão, a gargalheira, né, que prendia o pescoço, a máscara de frango, que cometia algum tipo de desobediência, porque a ideia era aceitar o sistema, trabalhar sem reclamar. Então, aqui a máscara de Flandres, que a pessoa ficava ali, só permitia enxergar e respirar, mas não podia alimentar. Fora também os troncos, né, os chicotes, né, e aí ia, né, tortura de todos os tipos, né. Então, a resistência, eles também não aceitavam a escravidão facilmente, então eles resistiam. Qual é a forma de resistência? Fugir, fazer corpo mole, quebrar ferramentas, incendiar plantações, suicidar, agredir feitores e senhores, negociar melhores condições de vida. Então, a gente tem várias manifestações, né, de resistência. Por exemplo, a capoeira, ela se via como era uma dança, mas também se via como luto, também uma forma de resistência, né? Então, quando eles fugiam, eles formavam os quilombos, que eram comunidades de negros fugitivos. Em Goiás, nós temos o Calunga, né, que é o quilombo remanescente. Mas no Brasil inteiro tiveram quilombos. Onde teve escravo, teve quilombos, né? Porque eles fugiam, e fugir não era uma coisa fácil, mas era uma forma de tentar viver a liberdade que eles tanto queriam. E hoje, quando a gente pensa nessas pessoas, a cultura dela, por mais que fosse imposta a cultura do branco, né, do português, né, elas vinham com a sua cultura, com seus saberes, né, com a sua religiosidade, com a sua língua, não podiam falar a sua própria língua, tinham que falar o português, né? Então, como os índios também passaram por esse processo de violência, os africanos também. Mas eles vinham com a sua cultura e a sua cultura vai ser, sim, vai influenciar a formação da cultura brasileira. Então, tem várias palavras africanas dentro da nossa língua, a questão de tratar a agricultura, a questão da religião, a questão da música, o samba, né? O batuque, as artes, a própria dança, como a capoeira, como eu acabei de falar. A comida, né? Na comida, né? Quando a gente pensa no acarajé, quando a gente pensa na feijoada, quando a gente pensa em vários outros pratos, né, africanos,
Então, no penteado, né? O cabelo crespo, né? O penteado, as roupas coloridas, floridas, tudo isso faz parte da cultura brasileira, né? A gente fala, até como se fala, a gente fala bunda, né? O que é a bunda? O nosso traseiro. Os portugueses não falavam bunda, os portugueses falavam traseiro, ou falava rabo, né? Da forma pejorativa, rabo, né? Rabo. Por que a gente fala bumbum? Por que a gente fala bunda? Essa palavra bumbum, bunda é do africano, né? Então, tem um monte de palavras aí, né, gente? Então, a gente tem, sim, a influência, esses povos vieram com cultura diferente, porque foram povos diferentes, e eles vão influenciar a cultura brasileira, certo? Beijinhos, tchau, tchau, fiquem bem, tá bom?